vontade para mandar as dúvidas aqui no chat, tá bom? Também, se quiser abrir o microfone em algum momento da apresentação para tirar dúvidas, fiquem super à vontade. E também, se quiser escrever, a gente vai acompanhando aqui as mensagens para a gente poder ir passando os questionamentos para o Ricardo, tá bom? É um prazer novamente conhecer vocês, né? Numa sexta-feira, às 19 horas, bastante pai aqui, 16 pais é bem impactante, tá? Então, parabéns por essa atitude. E, Ricardo, fique à vontade. Antônia, se quiser falar alguma coisa, fique à vontade também, senão a gente já começa, tá bom? Só gostaria de dar uma boa noite a todos, agradecer a equipe da Forma pela oportunidade. Eu acho que é uma oportunidade ímpar, né? Feliz daquele que está aproveitando isso para a sua vida. Nós já tivemos o prazer de ter uma palestra com as professoras da educação infantil e confesso que mudou muita coisa na minha vida. Com as palavras aí do Ricardo, diversos comportamentos, né? Foi muito importante. Espero que esteja atingindo também aos pais, né, que estejam assistindo. E para a gente tá muito empolgado, não vendo a hora de chegar fevereiro para que a gente possa causar essas mudanças nas crianças, né, que automaticamente a gente consegue modificar as famílias. Então, a gente agradece aí a oportunidade, mais uma vez, e estamos juntos. Muito bem. Boa noite a todos, todas, né? Como é que estão? Estão aqui num público predominantemente feminino, né? Mas os homens aí, temos aqui, tá o Bruno, tem mais homens aqui, Renata, Sheila, Jéssica, a Denis, Cláudia. Então vamos em frente. Que bom, é uma honra estar com vocês aqui. Vamos falar um pouquinho da dinâmica da palestra, né? É uma palestra que tem a intenção de sensibilizar quanto aos benefícios e também aos problemas da falta da educação financeira, os benefícios de ser educado financeiramente e os problemas de não ter a educação financeira, né? Então, claro que as informações que nós vamos colocar aqui dá para já dar um passo bastante grande em relação a se educar financeiramente, mudar na questão do tratar do dinheiro, né? Porque hoje as famílias, são quase 63 milhões de brasileiros que estão inadimplentes. E esse drama já mesmo antes da pandemia. Não foi que a pandemia agravou muita coisa, mas antes da pandemia já vinha um quadro bem complicado com relação às finanças ou ao controle financeiro. Então, nós vamos aqui, essa tem uma duração prevista de 1 hora, 50 minutos, 1 hora, e vocês fiquem à vontade de levantar a mãozinha, nós estamos aí com o anfitrião, que é o Bruno, fazer perguntas pelo chat, se caso tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Então, aí reencostem nas suas poltronas, peguem um copo de água, peguem a pipoca, e vamos em frente nessa nossa palestra aqui, ok? Eu vou compartilhar a minha tela. Vamos lá. Estão vendo aí? Tá tudo bem? Sim, rodou. Está aparecendo aqui. Bacana. Então, assim, qual o tema da nossa palestra? Hoje focado para os pais, né? Então, o tema é a importância da educação financeira para o futuro das crianças e das famílias, porque nós estamos aí implementando um projeto, né, da Forme na escola, e as crianças elas vão começar a receber conhecimento em relação à educação financeira, que realmente vai trazer a chance, e uma grande chance, de transformação de mentalidade, principalmente, porque ainda se acha, né, ainda tem a mente formada, a mentalidade de que para você se dar bem nas finanças, você tem que saber matemática muito bem. E hoje a gente sabe que para você ser próspero, para você ser bem controlado financeiramente, você tem que controlar muito mais as suas emoções do que propriamente a calculadora. Então, controlando as emoções e hábitos e comportamento, você tem uma grande prosperidade na sua vida. Vamos lá. Quais os objetivos que nós temos hoje aqui? Primeiro, reflexão.
Nós vamos refletir por várias coisas, como é que está, né, a questão da educação financeira e a falta dela, quais são os impactos nas instituições, quais são os impactos na nossa vida, quais são os impactos no nosso dia a dia da falta da educação financeira. Nós vamos ver também, né, as consequências, tanto positivas como também negativas, da educação financeira quando ela não é muito bem aplicada em nossa vida. E aí a Forme trouxe uma metodologia para que, porque assim, só o desejo de você mudar não é o suficiente. Você tem que unir o desejo de mudança a uma metodologia, a uma bússola, a um passo a passo. Porque o nosso cérebro, ele entende o quê? Script, ele entende mapas, ele entende passos, 1, 2, 3, 4. Se passa de 4 passos, o cérebro já começa a querer sabotar o aprendizado. Ele já começa a falar, não, está ficando um pouco difícil. Então, mas ele entende a questão de 1, 2, 3, 4, ok? E é isso que a metodologia Forme traz, que são pilares da educação financeira. E aí, no final, palestra boa é palestra que dá presente, né? Então, no final, está preparado um presente para todos que estão aqui. Nós vamos fazer um sorteio, mas eu vou falar só no final qual vai ser o sorteio. Então, fique aí até a finalização que você vai estar se candidatando a ser sorteada, né? Desse presente aí maravilhoso que a gente preparou para vocês. Então, vamos lá. Vamos entrar na reflexão. Dinheiro é emocional? Eu queria que vocês abrissem os microfones e eu queria a opinião de vocês se dinheiro é emocional. Vamos lá, um de cada vez. Em que sentido? Gastar o dinheiro ou a aquisição dele? Tratar do dinheiro. Vamos falar assim, quando você fala em dinheiro, o dinheiro ele é carregado de emoções, ele é emocional ou somente saber as operações matemáticas é o suficiente para você ser próspero? Acho que é emocional. Por quê? Eu acho que os impulsos fazem você gastar mais, né? É igual estar com fome, né? Se está com fome, você acaba comendo mais, assim, rapidamente. A mesma coisa que você tem vontade de alguma coisa, o instinto ou o impulso, né? Ele faz você consumir mais, faz você gastar mais. E por que faz gastar mais você estando estressado ou você estando com pouca inteligência emocional, na sua opinião? Assim, na prática mesmo. Então, tenta lembrar, ou tenta, né, assim, lembrar de horas que você está estressada, ou vamos pegar a pandemia, né, na qual a maioria das famílias ficaram 100% do tempo agora em casa, né? Isso, vamos lembrar do nosso março do ano passado e nosso abril, na qual as famílias estavam com aquela grande novidade de ficar 100% em casa. E aí as emoções ficaram, né, na pele. Então, tenta lembrar disso e o que você consumiu mais naquele momento. O que você imagina? Como é que foi você? Eu acho que... Bom, eu não consumi, não vou dizer que eu consumi muito. Mas acho que a questão da ansiedade, né? A ansiedade, não pelo estresse, mas pela ansiedade, assim, sabe? E o que é ansiedade? É um futuro obscuro, né? Ansiedade, você está lá 60% a 70% no futuro que você não sabe como é que vai ser. Ninguém sabia quanto tempo ia durar a pandemia. Então, a ansiedade aumentou porque a ansiedade é futuro, depressão é passado, ok? Então, se a ansiedade, as pessoas estavam com um futuro obscuro, elas começaram a ficar mais ansiosas. E quando você fica ansioso, o que acontece? Dá vontade de comer mais do que o normal? Sim. Sim, principalmente doce, né? Chocolate. As mulheres aí, a questão da TPM, na verdade. Então, quando você está no ciclo da TPM, você tem vontade de detonar no chocolate, né? Assim, não? Ricardo, a Karina levantou a mão aqui. Pode falar. Eu não estou vendo vocês, né? Eu vou te avisando, fica tranquilo. Tá bom, então só terminando o raciocínio, né, terminando aqui o raciocínio do doce, da ansiedade, né? Realmente, quando você está estressado ou ansiosa ou ansioso, você produz hormônios que não são legais, que não são saudáveis. São hormônios que,
por exemplo, o cortisol, ele vai ser produzido num volume maior e o seu cérebro quer sempre te proteger. E ele fala, não quero sentir dor, eu quero serotonina. E aonde que tem a serotonina? No doce, na alimentação. Então, quando eu falei o que a gente talvez não consumiu produtos assim físicos mais na pandemia, porque você não sabia o que ia rolar com o dinheiro, porque você estava com os ganhos menores. Mas o iFood foi o campeão de venda, né? Então, você, ao passar o cartão de crédito para comprar alimento, o seu cérebro te levou a esse momento. Porque ele sabe que quando ele vai lembrar onde que você produz serotonina. Ah, quando eu passo aquele cartãozinho de crédito ali, eu estou comprando coisas. E quando eu compro coisas, eu produzo serotonina. E quando a serotonina é produzida, eu fico mais feliz. Só que por um pouco tempo. São micro felicidades. Então, não é que a gente estava precisando de coisas ou precisando tanto de comida. A gente estava precisando de serotonina porque o cortisol estava alto pela ansiedade. Faz sentido para vocês? Faz sentido. Faz sentido, né? Totalmente. Legal, então vamos lá. Quem mais Karina? Karina. Oi, boa noite. Não, eu aqui em casa, até por essa questão da pandemia, tive a segunda onda que teve, não foi até no mês desse ano, muitas pessoas próximas e familiares meus tiveram Covid, pegaram Covid. Sim. E eu confesso que teve um dia que bateu um certo desespero, eu acho que uma falsa impressão, né, de que, nossa, tá chegando mais perto, né, a doença tá perto daqui, de casa, perto da família, perto das minhas filhas. E eu acabei fazendo uma compra online de termômetro digital, oxímetro, um monte de coisas que até depois que eu falei, eu conversando com uma prima, depois de um tempo, tipo, nossa, eu gastei, na época eu gastei acho que 200 e tantos reais. Ela falou assim, menina, você compra isso por 50 reais, você é louca, você gastou esse dinheiro. E assim, depois eu caí na realidade, tipo, nossa, realmente, eu gastei um dinheiro desnecessário, se tivesse tido tempo, acho que para pesquisar, né, não tivesse sido na afobação de comprar logo, eu teria economizado mais, né? Exatamente. Mas realmente foi uma coisa muito, um desespero mesmo. Não, é como se eu estivesse comprando aquilo para me dar uma segurança, uma falsa segurança. Exatamente. E obrigado pela colocação, e foi muito bem feita, né? Por quê? Porque nós temos necessidade de ter controle. Nós não aceitamos terceiros nos controlarem. E o que aconteceu na pandemia? Terceiros, outras pessoas que a gente nem conhece, falaram o que para nós? Vocês têm que ficar em casa. E nós não aceitamos isso com muita facilidade, de a gente ser controlado por terceiros. Às vezes tem pessoas que têm tranquilidade em relação a isso, mas a maioria das pessoas não acham legal ser controlado ou ter uma imposição sobre nós. Então, na pandemia, aflorou essa situação. Nós não tínhamos mais controle sobre nós. Então, pode reparar que quando começou os shoppings a abrirem por algumas horas, o que aconteceu? Lotou o shopping. Vocês estão lembrados dessa época, na qual era tudo fechado, aí começou a ser liberado durante 1 hora, 2 horas, aquele shopping ficou lotado. Por que ficou lotado se ainda havia uma grande ameaça de contágio? Porque o ser humano, ele passa por cima da questão do medo para ter controle. Entre medo e controle, ele prefere controle. Então, as pessoas foram para o shopping quase que um desabafo, falaram, quer saber? Outras pessoas estão me incomodando. Já que abriu um pouco, eu tenho controle sobre minha vida. Então, eu vou passar por cima do medo e vou ter controle. Então, eu quero ter total domínio sobre aonde eu devo ir, o que eu devo comprar, o que eu devo fazer. Ok? Vamos seguir em frente? Então, vamos lá. Então, dinheiro é emocional, certo? Então, realmente, ele é emocional. Se você controla suas emoções, você controla o seu dinheiro. Se você não tem controle das suas emoções,
Você não controla o seu dinheiro. Quer um exemplo? Soltou várias notícias entre hoje e ontem, na qual a Bolsa de Valores saiu de normal de 129 mil pontos, baixou para quase 100 mil pontos. O que aconteceu? Os desesperados começaram a vender ações, porque, olha, vai cair, vai ter desespero de novo. Vai ter greve dos caminhoneiros novamente. Então, todos esses boatos foram acontecendo, a Bolsa sensível baixou. Só que milhares de pessoas desinformadas venderam as ações. E quem está experiente em ação, esta é a hora de ter controle emocional para comprar ações baratas. E eu fui um deles. Então, quando a bolsa cai, é o meu Black Friday. E é claro que eu tenho reserva financeira para comprar ações baratas. É como se eu estivesse comprando um iPhone com 30% de desconto. É isso que eu faço, só que na Bolsa de Valores. Ok? Mas a minha reserva financeira me traz o quê? Sanidade e calma para pensar e olhar o cenário. E 68% das pessoas entraram na pandemia sem um centavo de reserva financeira. Então, quando entrou a pandemia, na qual alguns salários baixaram até 70% no caso do turismo, sem reserva financeira, as pessoas não tiveram sanidade. E começaram o quê? A não controlar as suas emoções e começaram a gastar até o que não tinha. Mesmo com o arroxo salarial, as pessoas gastaram mais devido à falta de controle emocional, ok? Então, vamos em frente. Um minuto. Então, vamos lá. O que é isso aqui? É uma tomada, né? Uma simples tomada numa nova norma. E a nova norma fala o que para nós? Olha, agora você vai ter que ter um novo furo, mas na realidade não é só um furo. Ali atrás daquele furo tem que ter um fio terra. Esse fio terra tem que estar em toda a instalação da casa. São 3 furos para 3 pinos. Só que eu pergunto, quando veio essa nova norma, será que todas as casas se adaptaram a isso? Ou só compraram uma nova tomada para que os eletrodomésticos que já estavam sendo adaptados, já com 3 pinos, coubesse, né, entrasse nesses 3 furos? A grande maioria não fez nada em relação à reforma elétrica na casa. Por quê? Não é uma norma? Não temos que obedecer essa norma? Claro que temos. Só que a hora que as famílias olharam para a sua reserva financeira para esse sentido, porque quando fizeram o orçamento dessa reforma elétrica, viram que realmente ia pesar no orçamento. E simplesmente deixaram para lá. E aí partiram para essa solução. Vários lares, eu acho que nenhum de nós aqui fazemos isso, certo? Nada, a gente faz mesmo. Só que ao invés da gente fazer o que é correto, que é atendimento à norma, à nova norma de eletricidade, nós fazemos o quê? Gambiarras. A gente faz o jeitinho brasileiro, né, que falam tanto. E talvez o resultado acontece isso. As pessoas vão fazendo puxadinhos, vão fazendo gambiarras para poder resolver algum problema. E pode ocasionar isso. Se você não atende às normas e só quer ir para o jeitinho e fazer sempre o que é mais barato, na realidade a gente sempre faz o que é mais barato porque a gente não separou uma reserva financeira para imprevistos. E na vida financeira é a mesma coisa. A gente vai fazendo puxadinho, a gente vai baixando várias planilhas de todo jeito. Quer dizer, eu tenho um problema financeiro, a primeira coisa que eu faço é baixar a planilha. E não está correto. Porque nós vamos ver aqui nessa palestra, porque nós temos pilares, lembra que eu falei de scripts, nós temos mapas, nós temos bússolas. Quando a gente resolve pular essas etapas e ir direto para a planilha, sem colocar os sonhos bem estruturados e os seus propósitos, aí fica dinheiro por dinheiro. E todo dinheiro tem que ter um propósito. E aí começa a ter o quê? Essas chamas, esse pegar fogo nas nossas finanças, porque a gente pula etapas, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo do comportamento da classe média, né? A realidade são slides, mas é uma pesquisa de comportamento da classe média. Como que a classe média se comporta, né, no dia a dia? Então, esse aí é o Paulinho, ele mora com os pais, né?
Então, para tudo que ele precisa fazer, ele precisa pedir para os pais. Então, o que você precisa comprar um lanche ou sair com os seus coleguinhas, ele depende dos pais ainda. Então, só que ele consegue o seu primeiro emprego. E aí ele está agora como jovem aprendiz, ganhando seus R$ 1.500. Beleza, então agora ele está com mais autonomia. Ele pode fazer mais coisas sem pedir tanto para os pais, né? Ele tem mais liberdade de ação. Aí passa um tempo, o que acontece? Ele já faz os seus 18 anos e compra o seu primeiro carro. E parcelado, e a parcela cabe agora no orçamento, R$ 840. Ele parcelou aqui, talvez em 32 vezes, né? Vida que segue, ele ganha um aumento. Pô, que bacana! Ele teve um reajuste, foi para R$ 5.500. Então, ele pode agora mais, ele tem mais autonomia. E agora ele não anda mais com a galera do escritório, né? Agora ele está almoçando, não mais por quilo, agora ele está almoçando à la carte. A gravata que ele está usando não é mais da CIA, de R$19,90, é uma gravata talvez da Brooksfield, da Hermès. Agora ele anda com um gerente, né? Agora ele está comendo em restaurante à la carte. Ele está mudando a sua vida, ele está encaixando as suas despesas na receita. Ele está ganhando mais, mas agora decidiu, ele está tendo outras escolhas de consumo, na qual também ele está, o quê? Tendo mais despesas. Passa mais um tempo, o que ele faz? Ele sai da casa dos pais e vai morar sozinho, né? De aluguel, ou compra um apartamento, ou mora com um amigo, divide também um apartamento, com uma amiga, não sei. Então, vocês estão percebendo que ele está tendo despesas que ele não tinha antes e que não conhecia? Aí ele tem mais um aumento, olha que legal, mais um reajuste, R$ 10.500. Se ele tinha já autonomia, já poderia fazer algumas coisas, agora ele pode fazer mais. Só que ao invés dele separar para a reserva financeira, o que ele faz? A receita é alcançada pelas despesas. Já que ele pode mais, então ele pode comprar mais roupas, ele pode comprar mais viagens, ele pode comprar mais cursos, ele pode comprar muito mais coisas, ok? E vamos embora. Ele conhece uma pessoa maravilhosa e juntos decidem, quem casa quer casa, eles compram um apartamento já no primeiro mês de casamento. E foi financiado em 360 meses. A vida segue, a esposa não pode ficar a pé, só um carro não é o suficiente. O que eles resolvem fazer? Comprar mais um carro. E aí também parcela em 60 meses. Cara, chegam os filhos, né? Filho é bênção, multiplicai-vos. Filho é um projeto maravilhoso que Deus deu para nossas vidas, só que filhos têm despesa. Lembra que agora ele está andando com uma outra galera? Ele está andando com uma outra tribo? Ele está andando com quem agora? Ele está andando com o pessoal que pode ter os filhos, por exemplo, numa escola um pouco mais, né, mais preparada, com mais conhecimento, com materiais melhores. Então, ao invés de escolher qual escola pública, ali com a escola particular, e não tem problema nenhum. Vida que segue. O casal está fazendo o quê? Escolhas financeiras. Eles estão, nesse momento, escolhendo o padrão de vida deles. Ninguém está impondo o padrão. Eles estão fazendo escolhas. E é claro que toda família precisa viajar, precisa passear, uma vez por ano, 2 vezes por ano, precisa viajar. Lembra do cortisol? O cortisol é amenizado quando você viaja e vira serotonina, vira dopamina, vira ocitocina. Só que ao invés de eles irem para a Praia Grande, por exemplo, eu não tenho nada contra a Praia Grande, inclusive lá está muito lindo de se passear agora, foi totalmente reformada, a família decide ir para Cancún. Aí eu pergunto, eles compraram Cancún à vista ou parcelado? Parcelado, geralmente, né? Quem que está falando? Michele. Oi, Michele, parcelado? Por que parcelado? Eu não escrevi. Bom, trazendo para a realidade da gente, que eu aqui é parcelado mesmo as viagens, então, né? Você vê, eu não escrevi parcelado, você falou que é parcelado, né? A gente faz aquele carnezinho da CVC e vai, né? Exato, 60 vezes, 48 vezes. Normalmente, quanto mais vezes, melhor. Exatamente. Será que é melhor? Entenderam?
O que acontece? O americano, na média, não sabe o que é parcelamento, sabia? Eles não Lá eu achei conhecem estranho quando eu fui lá, que eles não têm nada de cartão de crédito, isso não se nada. usa lá. Quem já teve oportunidade de ir para fora do país sabe que lá nos Estados Unidos não tem a cultura do parcelamento. Eles falam, o quê? Cartão de crédito? Parcelar em 3 vezes? Parcelamento? Não conheço. Eu não conheço isso. Porque a cultura americana é de poupar, é de investir na bolsa. Quase 90% dos americanos investem em bolsa de valores, porque eles têm uma cultura, né? Já vem de geração para geração. Não é à toa que eles são prósperos, ok? Então, quando eu coloquei esse slide sem dizer que foi parcelado ou não, a resposta na sua mente foi imediatamente parcelado. Não porque os slides anteriores foi sempre parcelado, porque a cultura brasileira é de parcelamento. Só que o parcelamento, o que acontece? Você está dizendo o quê? Para você ou para o banco? Banco, eu não tenho esse dinheiro, então me empresta. Só que as pessoas, a maioria, vamos dizer assim, por que pagar um cafezinho com um cartão de crédito? Você está dizendo para você e para o mundo que talvez não tenha R$ 5 para pagar o café e precisa de dinheiro emprestado, é isso? Porque pouca gente, quase 1% da população que paga com cartão de crédito para ter um benefício, porque vai investir em milhas, vai investir em algum produto, alguma coisa. Mas a grande maioria não. Paga café com cartão de crédito por questão cultural mesmo, por hábito. Então vamos seguir em frente na história dessa família. O que está acontecendo? O apartamento ficou pequeno, né? O gerente na qual a turma que ele usava, a comunidade que ele anda é de um padrão mais alto e aquele apartamento ficou fora do padrão que eles adotaram e que escolheram. Então eles saem do apartamento, vai para uma casa maior e agora eles têm 2 carros na garagem, tem uma casa maravilhosa e agora ele está home office com o seu computador da Apple lá naquele sótão ali em cima, né, e com o seu iPhone 13 ou 12. Pergunto, essa família tem conforto? Alguém arrisca? Eles têm conforto? Sim. Tem Aparentemente. muito conforto, tá? Não, eles têm conforto, não realmente eles têm conforto. Então, eles têm 2 carros na garagem, uma baita de uma casa dessa, eles realmente têm conforto. Só que, mesmo tendo conforto, com tudo isso, com todas essas coisas e aparatos à volta deles, por que no final do mês eles estão assim? Isso nós estamos fazendo uma reflexão, nós não estamos fazendo julgamentos, ok? É uma reflexão. A classe, lembra que eu falei que era uma pesquisa? Oi, pode falar. Talvez tenha faltado planejamento, né, nos gastos. Talvez propósitos, talvez, e uma coisa que eu te dou como certeza, o planejamento está dentro de uma estrutura de educação financeira. Está dentro de um pilar da educação financeira que nós vamos ver aqui daqui para frente. Então, a reflexão é o quê? A classe média, que essa pesquisa mostrou, que a classe média faz escolhas, ninguém impõe, a classe média escolhe o padrão, e a classe média, ela quer ter coisas, mas só que junto com as coisas e o conforto, vem dívidas, por falta de educação financeira. Para ter esse padrão de vida, ela passa por cima da questão segurança. Então, muitas vezes, a classe média, por exemplo, a classe C olha a B e gasta como A. Entenderam? A classe C olha a B e gasta como A. E aí acumula dívidas. Então, à volta dela, ela tem muitas coisas, mas não tem riqueza. Porque se essa casa grande que eles estavam morando não foi tudo comprado parcelado, nada pertence a eles. Tudo pertence a quem emprestou o dinheiro. Então, eles não têm riqueza. Riqueza é você agora fazer um PIX de uma grana que está disponível. É riqueza.
Isso é liquidez. Então, quando você tem uma casa que é a única casa que você tem e ela está parcelada em 360 meses, você ainda não tem riqueza. Você tem dívida, ok? Eu estou falando que isso aqui é uma pesquisa da média do comportamento da classe média, legal? E fica como reflexão para nós. Então, por que que a gente se cerca de tantas coisas, mas não se cerca de riqueza? Então, eu trouxe uma frase aqui que eu encontrei na Bíblia, mas poderia ser em qualquer outro livro. Mas olha só como vai fazer muito sentido o que nós estamos falando. Você tem semeado muito, mas colhido pouco. Você tem comido, mas não está se fartando. Você está bebendo, mas não está se saciando. Você está se vestindo, mas não está se aquecendo. O que você recebe, coloca num saco furado. Vocês concordam que isso aqui é uma fotografia dos slides que acabamos de ver? As pessoas estão fazendo escolhas, não tem julgamento. Isso aqui é uma escolha. Onde você come, bebe, se veste e mora, é uma escolha. Só que chega lá no dia 20 do mês, o mês não acaba, mas o dinheiro acaba. Então nós temos que paralisar esse ciclo de você gastar para ter coisas. Não estou falando que não deve ter coisas. Nós temos que ter coisas na hora certa e não antecipar a felicidade. Quando a gente resolve ter várias antecipações de felicidade, você começa a ter problemas, porque você precisa bancar essa antecipação. E você ser próspero, você multiplicar o dinheiro, tem tudo a ver com aporte e tempo. Quando a gente resolve antecipar o tempo, você tem que aportar mais. Porque quando você pede emprestado para antecipar a felicidade, você paga juros. Então, você paga caro aquele bem. Vamos lá? Vocês estão vendo a minha tela? Tá tudo certo aí? Parou de compartilhar, Ricardo. Opa, então peraí. Deixa eu voltar lá. Tudo bem com vocês? Vamos respirar fundo? Vamos lá, ó. Né? Vamos respirar fundo, porque foi um momento de reflexão mesmo, tá bom? E aí a gente já vai mudar o cenário. Olha que legal essa pesquisa. Vocês estão vendo minha tela agora? Agora sim. Beleza, vamos lá. Opa, peraí. Agora foi. Então vamos lá. Essa aqui, a revista Exame, fez uma pesquisa dos produtos que mais a gente se arrepende depois de comprar. Vamos conhecer quais são? Panela de pão. Jesus amado. Quem é que já não comprou uma panela de pão e, por exemplo, fez um pão em um ano? Eu. Alguém pode levantar a mão aí? Eu. Quem está falando? Exatamente um. A Jéssica. A Jéssica. Jéssica, eu não sou vidente, certo? E como é que eu sei disso? Então, o que acontece? Essa panela, e muito obrigado por compartilhar, Jéssica, é assim, essa panela, a panela de pão, ela tem mais emoção do que realmente uma prática, certo? Antes de você comprar, não digo você, antes das pessoas comprarem essa panela, elas viajam na maionese, certo? Elas falam o quê? Cara, lembra que eu falei que as emoções, as pessoas estão mais sozinhas, estão depressivas ou estão ansiosas? Vamos falar de emoções. Então, antes de comprar, o marketing em cima dessa panela de pão talvez foi maravilhoso. E aí você se imaginou num sábado à tarde fazendo um pão de linguiça nessa panela, e aí entrou numa sala com 15 pessoas lá dentro, e esse pão esfumaçante, né, aquela fumacinha em cima do pão, e todo mundo falando que, oh, que pão lindo que você fez. Cara, isso não aconteceu. E dificilmente vai acontecer. E a Jéssica acabou de expor para nós aí. Se ela está nessa pesquisa, essa panela da Exame, é porque isso acontece muitas vezes. E aí pertenceu à pesquisa. Então, um dos aparelhos que mais se arrepende depois da compra é esse. E por quê? Porque você colocou um monte de emoção em cima desse aparelho, só que na realidade foi mais frustração do que emoção. E as pessoas fazem, numa média, 1 a 2 pães em um ano. E acabam vendendo esse aparelho por menos da metade do que ele vale, quando vende, tá?
A outra coisa que realmente se arrepende depois da compra é a pipoca do cinema. Por quê? Essa jogada de valores, você pensa nos R$ 3, olha para os 6,50, mas compra o 7. Não é assim no cinema? Porque a relação entre 6,50 e 7 é muito pequena. E você acaba optando pelo 7. Só que olha só, o que você pretendia comprar era o de 3. Você falou, eu vou comprar o de 3. E aí você fala, cara, olha só, eu vou comprar o de 6,50. Mas aí quando você vai para o 6,50, você pula para o de 7. Só que a sua intenção era o de 3. Você concorda que você gastou o dobro? Só que com R$ 7, quantos quilos de pipoca você compra para fazer em casa? Não é? Eu não tenho o slide aqui agora, mas numa outra oportunidade, eu provei para eu mesmo que eu poderia comprar um celular novo com a pipoca do cinema, só trocando de dias ou datas para ir no cinema. E, na realidade, eu passei por cima do meu orgulho e fiz a pipoca em casa, colocava numa mochila e ia para o cinema com a pipoca feita. E essa economia de levar refrigerante e guloseima de casa me gerou um celular novo em 1 ano, ok? Outro campeão de arrependimento. Oh, meu Deus, agora eu vou mexer com todas vocês, né? Sapato. Sapato é campeão de arrependimento. Por quê? Vamos pegar um exemplo bem legal. Hoje é sexta. Vamos simular que amanhã tem um casamento. E aí você pensa, o que roupa que eu vou, certo? Os homens e mulheres. Mas vamos pensar num sapato branco que você tem lá no armário, que você adora ele. Só que, quando você usou esse sapato branco, uma pessoa viu você. E essa pessoa vai estar nesse casamento de amanhã. O que você faz nessa situação? Alguém abre o áudio aí para mim. Eu compro outro. Compra outro. É isso aí. Você tem um sapato branco, mas uma pessoa viu você. Aí já é o suficiente para você comprar outro sapato. Então, por isso... Só que depois que você compra e parcela esse sapato, ou você paga talvez um dinheiro que você não tem, você põe esse sapato branco ao lado do outro sapato branco quando acaba o casamento. Aí vem o quê? O arrependimento. Por isso que o sapato, segundo a revista Exame, é um dos campeões também de arrependimento. Está fazendo sentido para vocês? Então, é emoção, tá? Vamos seguir em frente. Vamos falar das consequências agora? Vamos. Então, a falta de educação financeira, ela tem consequências, né? Ou a importância da educação financeira na nossa vida tem importância na nossa área da saúde, porque nós podemos ter problemas de estresse, depressão, desânimo, né? A pandemia aflorou muito isso. Nós podemos ter problemas no nosso trabalho, com faltas frequentes, presenteísmo, distração. Então, quem aqui talvez seja CLT, o que acontece? Ou se você lidera pessoas, a gente faz um baita de um treinamento, mas se durante o treinamento toca o telefone e é a Casas Bahia, acabou o treinamento. A sua cabeça já vai lá na cobrança da Casas Bahia, e para você voltar ao treinamento, a sua cabeça voltar ao treinamento, vai levar o quê? No mínimo 20 minutos. No mínimo. Outro problema também é na nossa família, que pode culminar em muitas brigas, né? Porque finanças realmente impactam em quase todas as áreas da nossa vida. Os sonhos não realizados, divórcios. Então, a falta de educação financeira gera todos esses problemas, ou podem gerar a maioria deles. Então, muitas famílias, ou até pessoas próximas a nós, estão vivendo essa corrida de ratos. Lembra daquela família que eu apresentei, né? O que ela estava vivendo? A corrida dos ratos. Por quê? Porque ela não tem grana, daí ela trabalha duro para ganhar, vamos falar no sentido relógio aqui, que é a setinha aí, né? Então ela não tem grana, ela trabalha duro, aí ganha dinheiro. Aí compra o quê? Coisas, fica sem dinheiro. Trabalha mais, ganha mais, compra o quê? Mais coisas, acumula mais coisas. Aí fica o quê? Sem dinheiro de novo. Então é uma corrida de ratos. E a educação financeira vem o quê?
nos arrancar dessa corrida de ratos, através do quê? De conhecimento, novas atitudes, controle emocional e metodologia, ok? Porque dentro da educação financeira também tem matemática, mas a matemática é aplicada na hora correta. Você tem que tratar primeiro o ser, depois tratar o ter, ok? Infidelidade financeira. Alguém sabe o que é isso? Alguém já viveu ou soube, teve notícia do que seria uma infidelidade financeira? Pode abrir o áudio. Sim ou não? Eu não. Não? Não. Então, legal. A infidelidade todo mundo conhece, certo? Até a foto aí está falando o que mais está retratando o que é. Tá? Então é o seguinte, a infidelidade financeira acontece quando? Quando o casal, você mesmo sozinho, sozinha, você arma um acordo, um combinado de gastos financeiros ou orçamento doméstico. Legal? Então vocês estão combinados de quanto vai gastar no mês. Só que chega durante o mês, acontece algumas emoções e você decide comprar um sapato, comprar uma bolsa, ou comprar uma carteira, ou ir num churrasco, ou ir proporcionar uma festa, ou ir numa festa, ou fazer algo que está fora do combinado. E a infidelidade financeira fala o quê? Que você faz esse gasto que não está combinado e não fala nada para o seu cônjuge. Ou você se engana, ou você engana outras pessoas, não estava combinado. Eu vou dar um exemplo parece engraçado, mas para mim é trágico, né? Chegou uma fatura de cartão de crédito na casa de uma pessoa. E a esposa abriu e falou, caramba, o que é essa fatura de R$2,5? Esse protesto de R$2.500, né? É um protesto de um não pagamento de um cartão de crédito. Aí chegou o marido em casa, ela questionou ele, só que não teve resposta. A resposta, sabe o que era? Aquela fatura que foi bater na porta da casa dele era de um financiamento de um apartamento para amante. Olha a confusão. Ele não foi capaz de pagar aquele financiamento, esse protesto chegou em casa e era o quê? De uma parcela do apartamento da amante. Então parece uma coisa brincadeira e tudo mais, mas foi um final trágico. E a gente faz várias infidelidades financeiras quando tem algum combinado, né? A gente tem um combinado, não segue aquele combinado e gasta e não fala nada para ninguém. E aí vão se acumulando essas pequenas despesas, chega lá no final do mês, o orçamento não bate. Então isso é a infidelidade financeira e cada vez maior está acontecendo esse fato, tá? Aqui é um caso, quando eu falo de dinheiro emocional, nós estamos falando aqui, vocês podem ver no canto antes, aqui no canto esquerdo, é uma roda da vida. Essa roda da vida você baixa na internet e ela fala o quê? São as 11 ou 12 áreas principais da nossa vida. Então, filhos, conjugal, financeiro, saúde, parentes, né? Que mais? Emocional, a questão profissional. Então, o centro dessa roda é 0 e o extremo dessa roda é 10. Então, você dá uma nota para aquela área da sua vida. E essa pessoa que me autorizou a trazer essa imagem, ela teve um final muito feliz, porque ela, nos primeiros dias, ela fez esse exercício comigo, e olha só a roda dela, como é que estava. Então, financeiro estava muito mal, ela estava com nota 2, 3, né? Conjugal, essa do lado, no 15 minutos do relógio, vamos dizer assim. Ela está o quê? Ela estava com 2 no conjugal, ela estava brigando demais com o marido dela. E é claro que quando você briga demais, você está tendo problemas conjugais, você não vai performar no seu trabalho, e ela não estava performando. Então, o problema dela não era financeiro, o problema dela era em outras áreas. O lado espiritual dela também estava muito baixo, né? Ela não conseguia nem orar mais, de tão abalada que ela estava na questão conjugal, e estava abalando o seu relacionamento. Quando ela atuou para melhorar essas áreas, olha o financeiro, que o financeiro, por exemplo, estava em 3, chegou a quase 9. Não é que ela ficou rica. O sentimento que ela estava resolvendo as coisas trouxeram notas maiores.
Então, as emoções dela estavam todas bagunçadas, e ela tratou isso, e as finanças vieram no pacote. E agora vamos para a solução, porque a gente viu reflexão, vimos os problemas, agora vamos partir para a solução, ok? E a solução é a educação financeira. Não tem outro caminho a não ser o conhecimento. Eu, Ricardo, particularmente, eu quebrei financeiramente aos 52 anos de idade, com R$ 1 milhão de dívida. Eu ia dormir, encostava a cabeça no travesseiro, com R$ 1 milhão em dívida. Não vou entrar em detalhes, o que eu vou te dizer é que se você me desse, naquela época, R$ 1 milhão, eu ia gastar mais R$ 1 milhão. Simples assim, porque eu não tinha educação financeira. Então, quando eu comecei a andar e fazer os pilares e andar no caminho correto da educação financeira, o conhecimento me tirou daquela assolação financeira. Não foi dinheiro. Então, qual é a metodologia da Forme? 4 pilares: sonhar, fazer, cuidar, multiplicar. Nesta ordem. Quando as pessoas têm problemas financeiros, elas baixam planilha. A planilha está onde? Está no terceiro pilar, que é cuidar. E ela deixou de trilhar no sonhar e no fazer. Mas o combustível de você poupar é o sonho. E é exatamente isso que as nossas crianças vão vivenciar no material da Forme. Elas vão trilhar essa jornada nesta ordem. Elas vão falar muito de sonhos, porque é o primeiro pilar. Nós vamos construir nelas os sonhos de curto, médio e longo prazo. Elas vão aprender a fazer dinheiro e não a ganhar dinheiro. Porque ganhar dinheiro, ela sabota a autonomia. E fazer dinheiro, ela ganha autonomia. Ok? Aí sim ela vai aprender a cuidar e também a multiplicar. Ok? Então, vamos ver um por um aqui. Quais são os seus sonhos? Essa é a pergunta de hoje. Você tem sonhos? Sabia que os adultos têm uma grande dificuldade de escrever sonhos? Não é escrever, contar uma história, é relatar quais são os seus sonhos, os seus desejos de curto, médio e longo prazo. Não consegue, tem muita dificuldade. Vamos lá, então procure ter 3 sonhos ativos. Por exemplo, uma assistência médica adequada, um carro, uma casa, né? Aí eu separei aqui, por exemplo, quais são os sonhos, exemplo de sonhos de curto prazo, por exemplo, de 6 meses a 1 ano. Um celular, uma moto, uma viagem mais curta, né? E os de médio prazo? Pode ser o quê? De 1 a 10 anos, 1 a 5 anos, uma viagem maior, um negócio que você pode abrir, uma casa um pouco maior. E longo prazo, acima de 5, 10 anos, uma casa mais estruturada, um carro mais de luxo, e talvez não, e a sua aposentadoria, por exemplo. Ok? Então, como que você estrutura os sonhos? Você tem que responder algumas perguntas para o seu sonho. Então, imagina que hoje é 1º de janeiro e todos nós já passamos por Réveillon, né? E no Réveillon a gente faz algumas promessas, né? Alguns desejos. Eu quero emagrecer 5, 10 quilos, eu quero trocar de carro, e esse ano eu vou viajar para Recife. Legal, fica só no desejo. Mas se você não estrutura os seus sonhos, é muito mais difícil realizar. Eu vou explicar o porquê. Então, responda, pensa num sonho que você quer realizar e comece a escrever essas perguntas para ele. Então, o que é que você quer realizar? Quanto custa realizar? E quando que você pretende realizar? E aí você vai realmente fazer uma conta matemática. Você vai dividir o quanto é por quando é, e você vai dever o quanto você tem que guardar para realizar esse sonho por mês. Eu vou dar um exemplo aqui de uma viagem para Recife. Então, o que acontece? O que é? Eu tenho que ser específico. Então, eu quero ir para Recife daqui 12 meses ao custo de R$ 12.000. Ele é mensurável? Sim, eu vou ter que poupar R$ 1.000 por mês, porque é em 12 meses, R$ 12.000. É atingível? Sim, porque R$ 1.000 por mês é 10% do meu salário. É relevante? E aqui eu queria dar uma pausa. Todo sonho que não é relevante, você sabota. Exemplo, eu quero emagrecer 10 quilos, mas se eu emagrecer 5, tá bom. Para mim tá jóia. Então você já sabotou os 10 quilos, porque não é relevante.
Agora, ver os pais para esta pessoa é muito relevante. E todo sonho, aqueles 3 que eu falei que tem que ser ativos, todos os 3 têm que ser relevantes. Por quê? Porque a hora que você estiver na frente da arara da loja e ver aquele vestido maravilhoso, então você vai pensar, ver meus pais ou comprar vestido? Ver meus pais, comprar vestido. Os pais vão ganhar, porque ele é mais relevante que o vestido. E você começa a ter economias e não vai sabotar a viagem para ver seus pais com várias comprinhas no mês, ok? E temporal? Sim, temporal, porque é em 12 meses. Legal? Essa ferramenta tem na internet, vocês podem baixar em qualquer momento. Esse aqui é meu filho, é um caso real. O meu filho, ele tinha um sonho, que era comprar um boné. Só que o boné que ele queria, ele não poderia ser aquele boné genérico, tinha que ser boné original. Quanto custa? R$ 180. Só que a mesada dele era de R$ 20. E ele veio para cima de mim e falou, papai, peraí, eu quero comprar o boné. Lembra das emoções? Ele estava com o cortisol, a adrenalina lá em cima. Porque a turma dele, todos tinham boné. Né? Ele estava querendo ter o quê? Pertencimento. Aí ele foi em cima de mim. Falou, pai, não, eu não tenho dinheiro. R$ 20 não cabe em 180. Então, o que nós vamos fazer? Eu falei, não, peraí, vamos acalmar. Como as emoções estavam muito à flora, o que eu fiz? Tempo de relógio. Eu sentei e conversei com ele. Conforme ia conversando com ele, ia abaixando esses hormônios que estavam bombardeando ele. O que eu combinei com ele? Eu falei, filho, você quer uma coisa ou duas? Eu falei, pai, duas é melhor. Então foi o seguinte, vamos fazer o sonho de curto prazo e um de longo prazo? Então nós vamos pegar essa mesada de R$ 20 e vamos dividir em 2 montinhos, um de 14 e um de R$ 6, beleza? Todo mês eu fazia crescer na frente dele o montinho de dinheiro de 14,6, 14,6, 14,6. 10 meses depois, aí, ele comprou o boné à vista, com desconto, na cor, do tamanho, na textura que ele desejou. Era o sonho da vida dele. Ah, mas ele esperou 10 meses? Sim. Porque a cada pressão que os amiguinhos dele faziam, ele falou, não, o meu sonho está chegando. O meu sonho vai chegar. O meu sonho está mais perto. E ele realizou o sonho dele. Legal? Então, se criança pode fazer, adulto também pode. Vamos para o próximo pilar, que é fazer. Cara, como é que eu faço dinheiro sem dinheiro? Com os dons e talentos. Então, todo mundo aqui, todos nós temos dons e talentos. Não importa se estamos no CLT, se estamos no serviço público, não importa. Todos nós temos dons e talentos. E se a gente olhar para nós mesmos, nós vamos lembrar alguma coisa que a gente faz muito fácil e que nossos olhos brilham. Ok? E quando a gente fez isso, alguém gostou. Então, por que não fazer isso e oferecer para esses clientes que você já tem? E olha só, exemplos que aconteceram na pandemia, né? Talvez essa moça fosse o quê? Uma advogada. E ela teve problemas de ganhos nessa pandemia, e ela olhou para ela e lembrou o quê? O que ela fazia muito fácil, que brilhava os olhos dela, e que outras pessoas tinham gostado. E saiu vendendo, e talvez gerou, talvez agora é a única profissão dela. Aqui talvez fosse um engenheiro civil, que também as construções baixaram, né? Os seus lançamentos, ele foi descobrir nele um talento. E aí ele faz aí o seu hambúrguer gourmet. Esse aqui é um exemplo muito clássico. Café expresso. 2 cafés expresso, R$ 10. R$ 10 vezes 30 dias, R$ 300. R$ 300 vezes 12 meses, R$ 3.600. Mas o que é que eu faço com R$ 3.600? Olha essa pesquisa que eu fiz. O cafezinho pode te levar para uma cabine de navio. É só você ter planejamento. Só que se você adora café expresso, por exemplo, você não pode cortar 100% do seu café para você ir num ano para o seu navio. Porque senão você vai sabotar o seu navio porque você adora café expresso, correto? Então, você planeja. Né? Então, você pega um café para você e um café para viagem. Só que ao invés de você ir em um ano, você vai em 2. Qual é a diferença? É que você realmente vai. Então, quando você faz esse planejamento, você realiza mais coisas, que é a educação financeira. Cuidar, que agora é administração. Essa aqui é
a receita, a planilha clássica que nós aprendemos, né, que nós baixamos na internet, na qual você tem entradas, saídas, sobra ou falta. Quando você entra numa nova metodologia, você encaixa o quê? Os sonhos. Nós estamos falando de sonhos de curto, médio e longo prazo, falamos no primeiro pilar. Então, a planilha que vai começar a ser colocada na mente e na mentalidade das nossas crianças, eu sugiro que a gente coloque agora na nossa mentalidade, é essa. Entrada, sonhos, aí vem as despesas, que é o famoso se pague primeiro. Mas, Ricardo, você está ficando louco? Entrou dinheiro, separei para os sonhos, paguei as despesas e estou devendo mais? Está ficando negativo lá embaixo? Sim, porque você encaixou os seus sonhos agora. Então, o que fazer? Mexer embaixo nas despesas ou mexer em cima nas receitas? Nos dois. Fazer renda extra através dos seus dons e talentos e mexer também nas despesas, mudando de mercado, mudando de marca de padaria. Lembra daquela costumes e hábitos? Às vezes o hábito te leva sempre no mesmo mercado, mas fazer pesquisas de mudança de mercado, você pode economizar até 20% dos seus ganhos. Supérfluos. Faça esse diagnóstico e descubra quais são os supérfluos que você tem adquirido. Sabia que também, na média, supérfluos pode chegar a 25% dos seus ganhos? 25%? É um quarto do seu salário. E estão indo para alguém e você não está querendo anotar porque são despesas pequenas. É o cafezinho, é uma série de... É presente fora de hora, é uma viagem feita por estresse. Ok? Então, as pessoas baixam planilha e começam o quê? Registrar tudo. Registra. Só que ela o quê? Ela esquece de organizar essas anotações. Precisa separar em categorias. E também precisa o quê? Você anotando, separando em categorias, você começa a ter poder de planejamento. Quando você só registra e não separa em categorias, que é a coluna do meio, você não consegue adotar metas e nem fazer ações para realizar essas metas. Legal? E o combustível de tudo isso acontecer são os sonhos. Então, a nova planilha fala o quê? Entrada, menos sonhos, menos despesa, sobra ou falta. Mas se você agir na receita e agir na despesa, vai começar a sobrar. Legal? Então, aquilo que eu tinha falado, o supérfluo pode chegar até 25%. Aqui eu dou uma receita para quem é casado brigar menos por causa de dinheiro. Então, você faz o quê? Pega os seus ganhos, eu dou um exemplo que esse casal ganha 5 mil no total, e aí eles separam, eles fazem um combinado. Lembra do combinado? Eles fazem um combinado para em R$200 não vão dar satisfação para o outro. Por quê? Quando um só controla o dinheiro, você não consegue nem comprar um presentinho surpresa para o cônjuge. Você tem que pedir o dinheiro para ele. E quando ele começa a ver aquelas mensagens no celular dos gastos que estão acontecendo, é o fator gerador de brigas de muitos casais. Então, quando vocês fazem um combinado, olha, em X valor, nenhum dá satisfação para o outro, acaba as brigas. Porque a gente não briga por coisa grande, a gente briga por coisas pequenas. E aí, abate esse valor, fica o valor da família para ela viver do que sobra, ok? É uma sugestão aí que eu dou. Aí eu falo um pouquinho da mesada e estou indo para o final da palestra. Aqui é um exemplo de mesada. As mesadas podem ser eventual, né, semanal, eventuais, semanal, quinzenal, mensal, né, dependendo da idade. Então, a sugestão, por exemplo, é R$2, por exemplo, pela idade da criança. Então, uma criança de 12 anos vai receber R$24, né, por semana. Aí você incentiva desses R$24 a guardar 20% para a reserva dele, para ir construindo a reserva financeira já. É uma mudança de mentalidade, é uma sugestão de como administrar uma mesada, ok? E, por fim, o multiplicar. O que é multiplicar? O que é investir? É o sonho mais dinheiro mais tempo. Lembra de antecipar a felicidade? Se você resolve esperar, você tem o dobro, você sempre tem um prêmio maior quando você se espera. Então, por exemplo, onde guardar esse dinheiro para aqueles sonhos de curto, médio e longo prazo? Aqui é uma sugestão. Por exemplo, pedindo desconto. Você potencializa seu dinheiro pedindo desconto em qualquer lugar.
Aí você coloca também no CDB, na poupança. Para curto prazo, a poupança serve. É melhor do que não guardar, ok? Mas para longo prazo e médio prazo, a poupança já não serve muito, não, tá? Então, para médio prazo, CDB, Tesouro Direto, investimentos em ouro. Longo prazo, aí você pode deixar mais tempo o dinheiro guardado parado, você investe em outras coisas, tá? Tesouro Direto, ações, imóveis. É só sugestões. Como que está a aposentadoria hoje no Brasil? Olha só 1% dos aposentados são independentes financeiramente falando, vivendo do INSS. O resto, toda a outra faixa, são obrigados a voltar a trabalhar, depende de caridade, depende de parentes. É muito sério isso. Sugestões de leitura. Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária, Gustavo Cerbasi, que é o Casais Inteligentes Enriquecem Junto. Então, você que é casada ou tem um relacionamento, esse livro ajuda muito. E Dinheiro Emocional, do Thiago Brunet. Então, só lembrando os pilares: sonhar, fazer, cuidar, multiplicar. Estamos relembrando aqui. Então, quais os benefícios que nós vimos hoje aqui? Que a educação financeira, ela melhora a qualidade do seu consumo, ela diminui o estresse, você passa a dar maior valor aos bens imateriais, porque você está cuidando do seu ser e não do ter. Quando você cuida do seu ser, o ter vem automaticamente. Você passa a ter uma vida mais equilibrada, se conhece melhor, porque você está fazendo um diagnóstico da sua vida financeira, aí você começa a se conhecer o seu eu financeiro. Quais são os seus comportamentos em relação à grana? Se planeja melhor para o futuro e vive melhor. Eu vou passar um vídeo agora, e se a velocidade ficar picotando, prestem atenção nas legendas, tá? Ricardo, tem que tirar o microfone. Is your birthday coming? Okay. So just open that backpack. No, just open it. Just look what's in there. Oh my goodness. Well, what's in there? Pull the stuff out. I got a movie. How do you know I won this, huh? Yeah. What else? How do you know I won this? I just didn't. Oh yeah, how? You remember? Show me. What's it say? What else is in there? That's it. Where do you think we should take all this stuff? Where do you want to go with it? You could go anywhere. Where would you want to go? Why don't we go? Okay, Now. Today. I'm being serious. we going? We're leaving today to go to Disneyland. Are you joking? No, I'm not joking. What is that? Yes, we're going. Are you excited? It's for your birthday. Happy birthday. No, in a week, but we're going. I'm crying too. I'm crying too. You excited to do it on the hits? Yeah. I love you. I love you too. Say bye. It's all right. Ok? Então, eu encerro aqui a nossa palestra e agradecendo demais a todos vocês. Então, aqui foi uma ponta do iceberg da educação financeira, mas o impacto que vocês tiveram com relação a sentimentos e emoções durante essa historinha que a gente contou aqui, das médias, do comportamento da classe média, com esse conhecimento que a escola está proporcionando às nossas crianças,
as chances deles viverem esses dramas é muito menor. É muito menor. Eles vão carregar para a vida adulta uma mentalidade que eu não tive e que muitos dessa sala não teve também. E nós estamos dando a chance de nossas crianças não terem esses impactos tão negativos que nós estamos vivenciando na vida deles. É uma mentalidade, e uma criança de 3 anos a 5 anos, quando recebe o conhecimento da educação financeira, o lar dela, que não tem educação financeira, cresce em mais de 30% as chances deles serem educados financeiramente pelos filhos. Então, a chance de um lar se transformar em ser educado financeiramente pela ação da criança sobe em 30% essa chance. É muito relevante. Então, parabéns a todos vocês que estiveram aqui, que estão nessa sala. Muito obrigado, né? E agora eu vou passar para o Bruno, que vai assumir aí. E se alguém tiver alguma pergunta, que isso, alguém tem alguma dúvida, pessoal? Senão a gente vai fazer o sorteio aqui, hein? Fiquem à vontade para o microfone se tiver alguma dúvida, tá? Tudo tranquilo. Mesmo. Tudo certinho. Legal, bacana, que bom. Legal, gente. Eu estou mandando aqui no link no chat aqui da live, tá? Um link para vocês preencherem. Também tem 3 ou 4 informações para a gente poder fazer o sorteio. A gente vai fazer o sorteio de uma consultoria financeira, tá? De 2 horas com o Ricardo. O Ricardo tem mais de 10 anos de experiência, ele é terapeuta financeiro, tá? Já mentorou muita gente. E a ideia não é vocês falarem de valor, salário, nada disso, mas fazer uma mentoria personalizada no sentido de conselhos, de interação, né, de todo amadurecimento ali para poder realmente impactar a vida de vocês relacionado à educação financeira. E aí eu mandei o link aqui no chat, se vocês puderem confirmar se todo mundo conseguiu acessar aí para preencher, tá? Que aí a gente recebe a informação e consegue fazer o sorteio. Todo mundo conseguiu acessar? Só um minuto. Tá bom. Que eu já vou vendo aqui, a gente já vai... Eu consegui. Legal. Podem ir preenchendo, por favor, e aí a gente já vai recebendo aqui as informações e já faz o sorteio, tá bom? Aqui mesmo na live. Vamos fazer 2, então. Vou sortear a mentoria e um livro, vai. Hoje eu tô de bom humor, sexta-feira, né? A gente fazer o sorteio um livro também, tá, Antônio? Aí eu deixo com você, aí na escola, e aí o pai, ou a mãe, no caso, foi sorteada, pode ir buscar. Ok, combinado, Bruno. Tá bom. Enquanto o pessoal preenche, eu gostaria de agradecer aos pais, gostaria de agradecer a presença de todos. Eu acho que foi uma sexta-feira, assim, revitalizante, né? Uma noite de sexta, né? Eu acho que a pizza da sexta vai mudar hoje, né, Ricardo? Vai ser uma pizza diferente, né? Com outro olhar, né? Eu acredito muito nesse novo pensar, eu acredito muito nesse novo planejamento, né? Do que esses alunos possam estar colaborando com a estrutura familiar. Eu acredito demais nisso, eu acho que valeu a pena demais. Eu queria muito agradecer a todos aí pela essa paciência até agora, mas eu acho que valeu de muito. Foi de grande crescimento, tá bom? Estamos juntos. Tem muita coisa. A gente acredita que é educar para transformar, né? Então, tem muito pai que fala pra gente que fala assim, se meu filho tivesse aprendido isso, seria totalmente diferente a minha vida. E meu filho tá tendo essa oportunidade. Então, Com certeza, grande oportunidade, né? É de grande valia. Nós estamos com um diamante nas mãos aí, né? exatamente. Respondido. Legal, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se falta alguém, só um instante. Tivemos 8. Falta um pessoal ainda. A Denis não está conseguindo. A Denis, você consegue falar o que está dando algum erro, alguma coisa? Por favor. A Mara fez um comentário, né, do eu quero, eu preciso, é a frase que ela tem na casa dela, e parabéns, né, por essa colocação. Só fique atento às emoções, Mara, para que você não transforme o preciso em eu quero. Ok? Porque você, às vezes, quer tanto aquela coisa que vai transformar o eu quero em eu preciso.
né? Então, muita atenção nessas emoções, tá legal? No celular é um pouquinho diferente, né? Para preencher o formulário. Tem que ir nos 3 pontinhos aqui e procurar o chat. Quem está no computador é só olhar do ladinho das pessoas que tá online. Eu fiz pelo celular, eu cliquei, ele abriu direto, normal. Legal. Deixa eu ver aqui. Foram 8 pessoas que preencheram. Tem mais alguém que não está conseguindo? Precisa de alguma ajuda? Vou fazer mais uns 2, 3 minutinhos, aí a gente já faz já e finaliza. Falando um pouco da pizza da Antônia, né, Antônia? Você comentou sobre a pizza. O que acontecia de sexta-feira em casa? E que acontece com muita gente, né? A gente chama as pessoas para ir em casa comer pizza, por exemplo, né? Então tem 2 casais. E aí, como você convidou, você fica acanhado de dividir a pizza. Né? Não, deixa que eu pago. Pode deixar. Quem vai pagar? Não, deixa que eu pago. Né? Tem sempre essa história. Só que daí o que você recebe na contrapartida? Não, a próxima é minha. Não tem aquela questão? A próxima é minha. A pergunta é, tem a próxima? E você fica com aquela despesa lá. Então, assim, quando as pessoas vão em casa, elas já sabem que indo em casa comer pizza, eles vão dividir. Até porque é justo. Todo mundo está comendo. E a gente não pode ter vergonha de planejar, né, Ricardo? Não, Às vezes a gente cria um estereótipo de etiqueta, né? Achar que isso está ligado a uma falta de educação, e não é, né? Exatamente. Isso daí é um novo pensar, é isso que a gente tem que trazer para a vida da gente, né? O que me move a dividir a pizza é o primeiro pilar da metodologia, que é realizar sonhos. Não é ser murrinha, eu não estou sendo murrinha, eu estou sendo justo. Ou né? Mesquinho, né? Olha que mesquinho, chama nem para dividir, né? É verdade. Então, assim, às vezes o orgulho, eu estava quebrado financeiramente e pagava pizza. Entendeu? Legal. Pessoal, a gente teve 10 preenchimentos, tá? Faltam 9 aqui. Se tiver mais alguém preenchendo, se puder avisar, senão a gente já vai fazer o sorteio, tá bom? Tem mais alguém preenchendo? Podemos fazer? Então vamos lá, vou sortear o primeiro, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Só um instantinho. Já temos um número aqui, deixa eu ver de quem é. Renata Bernardo foi sorteada pela consultoria financeira, viu? Renata Bernardo tá por aí? Parabéns, Renata. Tá aí? Tô sim. Parabéns. Estou vendo você. Legal, legal. Vamos estar juntos. Obrigada, hein? O Ricardo vai entrar em contato, tá, Renata? Para marcar o melhor dia e horário para você. É online, tá bom? Não tem problema nenhum. E agora a gente vai pro segundo, que é o livro, tá? Que a gente vai sortear aqui o livro. Deixa eu colocar aqui. E o contato da Renata, como é que ela vai passar agora para nós? Não, tá comigo aqui no formulário. Tá com você, né? Deixa eu colocar aqui o sorteio, só um instante. Mais um minutinho. Quem ganhou o livro foi a Edmaura. Parabéns, Edmaura. Parabéns. Tá por aí? Deixa eu ver aqui. Edmaura tá por aí? Obrigada. Sou eu, a Mara. Oi, Mara. Mara. Parabéns, Mara. Obrigada, Parabéns, gente. Obrigada. Parabéns. Antônia, na segunda-feira, provavelmente na parte da manhã, o livro já vai estar com você aí na escola, tá? E aí a Mara já pode ir retirar na parte da tarde, se ela quiser, tá bom? Combinado.
Gente, muito obrigado pela parceria, viu? Um prazerzaço conhecer vocês. Fiquem à total disponibilidade para consultar a gente. Acompanhe a gente nas redes sociais também, conforme, fiquem à vontade. A gente posta bastante coisa para crianças lá, inclusive. E agradecer o Colégio Nova Meta pela parceria, viu? A gente espera que essa mentoria, essa palestra tenha mudado a vida de vocês. E fiquem à vontade para sempre perguntar para a gente. A gente está à total disposição, tá bom? Obrigada. Nós é que agradecemos mais uma vez, né? Agradeço aí a participação de todos e tenham um bom final de semana e vamos já começar praticando os pilares hoje, né, Ricardo? Não pagando a pizza, rachando. Perfeito. Um abraço, viu, Bom, gente? obrigada. Tchau, obrigada. Boa noite, Excelente gente. palestra. Tchau, tchau. Obrigada. Foi ótimo. Tchau, tchau. Obrigada.